O episódio desta história é o sonho de José no Egito e a interpretação do faraó. A narrativa ocorre em Gênesis 41, quando José, injustamente preso no Egito, é chamado para interpretar um sonho do faraó que nenhum dos sábios do reino conseguia explicar. Essa história é um testemunho poderoso da providência de Deus mesmo nos momentos mais escuros. José havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado falsamente pela esposa de Potifar e esquecido na prisão. Os anos haviam passado e José poderia ter se entregado à amargura. Mas, mesmo na prisão, ele manteve sua fé em Deus e usou o dom da interpretação de sonhos para ajudar outros, como o copeiro do rei. Foi esse mesmo copeiro que 2 anos depois se lembrou de José quando o faraó teve sonhos perturbadores. Naquela manhã, os guardas do palácio correram à cela escura onde José estava. "José, o faraó te chama", anunciaram. Surpreso, José se lavou, barbeou e trocou suas roupas de prisioneiro. Quando entrou na presença do governante mais poderoso da terra, nenhuma palavra de orgulho ou desespero saiu de sua boca, somente humildade. "Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos", disse o faraó. José respondeu com serenidade: "Não está em mim, mas Deus dará resposta de paz ao faraó." O faraó então lhe contou os 2 sonhos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas belas consumidas por espigas mirradas. O rei terminava os relatos com um senho carregado, pois o enigma o perturbava profundamente. Todos os seus magos e sábios falharam em entender. José ouviu atentamente, seu espírito em comunhão com o Senhor. Após um silêncio reverente, ele falou: "Deus mostrou ao faraó o que há de vir." O jovem hebreu revelou que os sonhos eram um só: 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome crua. Mas José não parou por aí. Com ousadia moderada por humildade, propôs uma solução: que o rei nomeasse um homem sábio para administrar os recursos nos anos de abundância, acumulando mantimentos para os tempos difíceis. O faraó ficou impressionado. "Poderíamos nós achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus?" No mesmo instante, José, o prisioneiro esquecido, foi exaltado como o 2º homem mais poderoso do Egito. Recebeu o anel do rei, roupas finas e um colar de ouro. Montava na carruagem oficial e todos clamavam diante dele. Mas o milagre não estava no poder concedido, e sim na fidelidade sustentada. José não buscou grandeza, ele confiou no tempo do Senhor. Anos se passaram. Vieram os tempos de fartura e José armazenou grão como nunca se vira. Quando a fome atingiu o mundo, o Egito estava pronto. As nações vinham comprar mantimentos, e entre elas, os próprios irmãos de José, aqueles que o traíram. Mais do que um administrador, José fora preparado para um propósito maior: preservar a promessa feita a Abraão. Ele não se vingou, perdoou. Disse-lhes com lágrimas: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Hoje, talvez você se sinta esquecido como José na prisão, sonhando com algo maior, mas preso em circunstâncias injustas. Pode ser difícil crer que Deus está agindo. E, ainda assim, a fidelidade de José nos encoraja a perseverar. Ele usou seus dons mesmo em cativeiro, ele confiou na soberania divina, ele esperou e Deus o exaltou no tempo certo. Quando entregamos nossos dons nas mãos de Deus e mantemos a fé mesmo na prisão, ele transforma dias de luto em vitória. Se você sente que está num capítulo escuro de sua vida, lembre-se: para Deus, os sonhos não terminam na cela. Eles florescem no tempo certo, para a glória dele e a bênção de muitos.